Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Hoje vamos falar sobre a importância da ciência e o quanto as pessoas acreditam na própria ciência. Uma pesquisa revelada hoje mostrou que quase 90% dos brasileiros acreditam na ciência, principalmente na ciência que salvou milhões de vidas durante a pandemia que ainda não acabou, diga-se de passagem. Sendo assim, vale o alerta, continuem se cuidando, lavando as mãos, mantendo o distanciamento social, usando máscara em ambientes fechados, não é obrigatório, mas é uma questão de segurança. Eu estou fazendo isso, principalmente em ambientes extremamente fechados, tipo elevador e coisas do gênero. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, compartilhem este vídeo, inscrevam-se. É bem fácil, basta bater o dedinho na tarjinha vermelha escrito inscreva-se ou inscrever-se. Dê aquele like caprichado, aquele joinha, pelo que eu serei eternamente grato. Gratidão eterna. Voltando ao assunto, a importância da ciência. Os países que historicamente seus governantes, obviamente bem preparados, estudados, inteligentes, letrados, capacitados, decentes, competentes, honestos, acreditam e incentivam a ciência, são os países que mais crescem, são conhecidos como os países industrializados, os países ricos que fazem parte do G7, que é o grupo dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo. Em contrapartida, existem os países onde a população tem dificuldade em escolher bem seus representantes, sobretudo a figura do presidente, que dentro do regime presidencialista ele tem muito poder, muita representatividade e é um grande influenciador natural, para o bem ou para o mal, infelizmente. Se o cara é bom, se é decente, se reúne todas aquelas qualidades que eu falei anteriormente, o país só vai para frente. Mas se por outro lado ele é o inverso de tudo aquilo que eu disse, é uma pessoa assim, dotada de incapacidades múltiplas, aí a tendência é o país não crescer, estagnar, ficar parado, patinando sem sair do canto. E quem paga, ou melhor, quem sofre e quem paga a conta por isso? O povo, a população. Porque independente do cara ser competente e decente, ou ser, vou repetir, independente do cara ser competente e decente, ou incompetente e indecente, desde que ele ocupe o cargo de presidente, ele vai ganhar a mesma coisa. Um salário vultuoso, mais de 30, quase 30 salários mínimos por mês, nem sei quanto ganha essa gente. Mas tem uma série de outras vantagens nababescas. Voam pelo mundo de graça no avião presidencial. Tem uns que são abusados e levam a família, os filhos, o gato, o cachorro, o papagaio. Os abusados, porque os decentes só vão eles mesmos. O que é bem diferente. Então, na hora de votar, meu caro amigo, minha cara amiga, por favor, preste atenção no seu candidato, principalmente nesses que já ocuparam a cadeira de presidente, como que eles agiam com relação a essas situações, essas circunstâncias, esses valores. Observe se o cara acredita na ciência, se investe na ciência, se dá depoimentos favoráveis à ciência, aos cientistas, aos profissionais, pesquisadores, ou se ele critica, ou se ele, ao invés de investir e estimular o investimento na ciência, ele desestimula e até reduz. Só vou fazer um registro estatístico aqui.
Em 2005, o Brasil investiu mais de 6 bilhões em ciência. E de lá para cá, os investimentos em ciência só têm caído. No atual governo, se é que dá para chamar isso de governo, o investimento em ciência no Brasil não passa de 2 bilhões de reais. Ou se passar é pouca coisa, de 2 bilhões no ano de 2021, em plena pandemia, que era uma situação que requeria um investimento vultuoso. Mesmo assim, o investimento não passou de pouco mais de 2 bilhões de reais. E não é que falta dinheiro para o governo, muito pelo contrário. Em 2021, esse governinho que aí está, bateu recorde de arrecadação, apesar de ser um chorão, ficar reclamando que não tem dinheiro o tempo todo. O faturamento, a arrecadação do governo em impostos ultrapassou 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Eu vou repetir. 1 trilhão e 300 bilhões de reais o governo arrecadou. Só com o Bolsa Família, agora o Auxílio Brasil, que ele trocou de nome, para reivindicar os créditos para ele, que aliás nem era Bolsa Família, o nome de batismo era Bolsa Escola, que foi criado lá pelo Cristóvão Buarque, ex-ministro da Educação no governo Fernando Henrique, que era reitor da Universidade de Brasília e professor, diga-se de passagem, que era a pessoa certa, no cargo certo, com a capacidade certa para ser ministro da Educação, tanto é que ele foi ministro durante vários anos, saiu, acho que para ser candidato a presidente, enquanto que nesse governinho esse governinho, vocês entenderam o que vem depois do D aí, né? Esse governo de merda, como se diz lá no México, esse governo de merda, teve 5 ministros da educação, cada um mais desqualificado do que o outro. O último saiu no escândalo aí de desvio de dinheiro público. Os caras vendendo Bíblia para superfaturamento de 720 milhões na compra de ônibus escolares. Nesse governo que diz que não tem corrupção, esse governo de merda aí, desculpa o palavrão. Então, essa é a diferença de um governo decente para um governo inconsequente. Então, para finalizar, já que a questão é ciência, como quase 90% das pessoas acreditam em ciência, seria uma incoerência votar no indivíduo para ocupar um cargo na presidência que não acredita na ciência, fala mal da ciência, fala mal dos cientistas, fala mal das pessoas, ou em outro ex-presidiário que também não estudou. O cara não estudou porque ele não acredita na ciência. Ele acredita, na vida inteira dele, ele acreditou que podia se dar bem sem estudar. E se deu, né? Tá aí a prova. Quando ele desviou do rumo, virou presidiário, teve umas mãos santas lá que anularam a condenação dele, sendo que o cara foi condenado em primeira e segunda instância. Foi condenado por um colegiado, não foi o Sérgio Moro que condenou ele sozinho. Primeiro que a equipe do Sérgio Moro era composta entre outros juízes e técnicos e analistas judiciários, era quase 300 pessoas ou mais. E todas as condenações do Sérgio Moro não só foram corroboradas, confirmadas pela segunda instância, pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, pelo STJ lá em Brasília, e o próprio STF não se manifestou, não atendeu a nenhuma apelação dos advogados do cidadão durante o julgamento, porque eles estavam guardando uma carta na manga. Para retribuir esse favor, eles iam, depois que o indivíduo fosse condenado em segunda instância, eles iam anular a condenação e anular as provas. E tem uma máxima jurídica que sem prova não há crime. O
O Sérgio Moro não fez nada de errado, vamos registrar isso. Desculpa, acabam misturando uma coisa com a outra, mas tá tudo interligado, tá tudo relacionado. O Sérgio Moro, quando condenou o Lula lá em primeira instância, foi baseado em N provas, N testemunhas, provas incontestáveis, fotos, vídeos, gravações autorizadas pela justiça, áudios e planilhas dos caras que pagaram ele, os cupinchas dele, enfim. É isso. Então, na hora de votar, eu peço, eu imploro, pelo amor do Santo Cristo, dos nossos filhos, dos nossos netos e netas, das futuras gerações, não vamos cometer o erro de botar esses dois no governo de novo. Esses dois não têm qualificação nem para ser vereador de cidade do interior. Beleza? É isso. Um abraço.